Ei, Marilda, ei, Nelson. E aí, Vocês estão, Vinícius? estão me ouvindo bem aí? Estamos. Estamos. E você, está ouvindo bem? Eu vou só colocar. Perfeitamente. Aí, agora ficou legal. Deixa eu ajeitar um pouquinho aqui, que a minha cara é muito grande. Ela é Estava com um muito grande, então. assistente aqui. Isso. A gente Cabelo, estava né? com um assistente aqui, ele acabou de sair. O Quem é Nino. o Nino, né? Agradece o Nino aí por nós, viu? Pode Coisa deixar. boa. Ele é o Então, nosso secretário para tecnologias. ah, os Que meninos estão bom. dando show na gente, né? Nas É, tecnologias. Então, nós estamos aí com algumas pessoas chegando também, ó. Cal Almeida, Cecília Cruz. Ó, a Cecília está aí conosco em outra linha. Ah, Cecília, tchau. Cecília. Maravilha. A Eliette Aleixo. Eliette Aleixo está Ó, chegando também. Edileila Portes está dando um oi para a Marildinha. a Belas Artes chegando. Helene. Amigas da Eva, É isso aí. Leila, Lelete. É isso aí, uma boa noite para todos. Aí, Edileila está Prazer. cumprimentando a Lelete também. Olha eu aqui. É, Coisa enquanto boa, nós né, estamos gente? vivos, seguindo. É um prazer muito grande, assim, é uma honra, uma alegria muito grande ter vocês aqui, né? Receber vocês aqui na nossa casa. Vocês estão É conseguindo me nosso. ouvir bem, assim? Tá muito bem. Pode ir. Tá, né? Pode continuar. Ah, Tá bem, legal. tá bem, tá bem. O som É um tá bem. prazer muito grande receber vocês. É, e ser a primeira vez de vocês também, né? É, Da é, primeira live de É vocês. juntos assim, é, é a primeira vez. A ao, gente, obrigado pelo convite, viu? ao Né? vivo, né? E nessa quarentena é nossa estreia com você. Ah, que bom. Dizem que tem aquela propaganda lá da década de 70, né? No final de 1970, 78, 79, não lembro bem a data, naquela do primeiro sutiã, né? O primeiro sutiã a gente nunca esquece, né? Tem aquela propaganda da menina, né? E aí a primeira live também a gente nunca esquece, né? Nunca esquece. E Vai ser e está sendo muito bom. Essa vai ser histórica, viu? É histórica para nós, né, Maurício? É, deu uma travadinha aí, parece. Não, aqui tá bem, não travou. Né? Legal. Então, hoje, quem está aí conosco, nos assistindo, né? Nós estamos com 13 pessoas já nos assistindo aqui, nos acompanhando. Então, hoje nós estamos tendo a honra, né? Uma alegria imensa de receber aqui na nossa casa, na nossa conversa entre amigos, esse casal simpático, maravilhoso, talentoso, amigo, né? Nelson Cruz e Marilda Castanha. Duas pessoas, dois seres humanos assim fantásticos, né? Que me conquistaram, né? Através da Edileila aí, que a amizade de vocês é anterior, né? Mas me receberam assim com muita amizade, com muito carinho na casa de vocês, no coração de vocês também. E eu fico muito honrado com isso, né? E de vocês terem aceitado o meu convite para essa conversa de hoje. Muito bacana. A gente fica também honrado, emocionado. Eu estava aqui, falei, como é que vai ser essa história de live, né? Na verdade, eu prefiro transmissão ao vivo. Mas, É assim mesmo. a gente te agradece o convite, viu? Ah, que bom a gente estar junto aqui. Toda a conversa nossa de segunda-feira, eu começo fazendo uma pergunta para o meu convidado da noite. E eu queria fazer essa pergunta para vocês também hoje, para a gente começar. Que vocês dissessem para mim e para as pessoas que estão nos acompanhando aqui, né? Quem são Nelson Cruz e Marilda Castanha, sem falar daquilo que vocês fazem. quem somos nós sem falar do que nós fazemos? Isso. Eu cozinho, na quarentena eu sou cozinheira, eu sou mãe, eu sou filha, que eu cuido da minha mãe que tem 93 anos. Eu sou uma sonhadora. Acho que ultimamente eu estou sonhando muito com um Brasil mais um Brasil para todo mundo.
Um Brasil que não morra gente todos os dias, que não morra 1.000 pessoas por dia. Um Brasil que... Ah, não sei, é tanta coisa que eu sou hoje. Acho que eu sou um pouco militante. Militante de coisas melhores para todo mundo, né? E... o que mais? Mas não tem jeito. Na hora que eu não sou nada, eu desenho. Que legal. E Foi você, boa, Nelson? viu? Quem é o Nelson? Olha, depois que eu já fiz tantos livros, tantas coisas, eu fico pensando assim que eu ainda sou aquele menino que nasceu lá na Nova Sintra, brincou na rua, né, desenhou muito no chão de um bairro que nos anos 60 não tinha iluminação, não tinha água potável, né? E nós podíamos brincar assim, até 10 horas da noite e corria lá pelos matos e inventando brinquedos e conversando, contando histórias de assombração, inventando histórias. Então, assim, isso tudo foi o meu princípio. Sem perceber, isso foi o meu princípio de um laboratório. Isso ainda, sabe? Assim, os anos 60 ainda estão aqui atrás de mim, aqui, sabe? Talvez a gente busca, talvez a gente trabalhe com criação por causa disso, né? Para não deixar essa infância. Foi Vinícius, acho que Oi, travou. tô ouvindo. Tô Deu ouvindo para ouvir? vocês. Tô ouvindo. Voltou. Tô ouvindo. Tô ouvindo aqui. Pode continuar. Tá. Talvez, eu acho que a gente pode, eu fico pensando que a gente trabalha com criação muito para não perder, ou a gente faz aquilo que a gente viveu, né? Então é aquela criança que Sim. a gente não abandona, né? Uhum. E é uma declaração, né? A gente declara que viveu aquilo, que está vivo. Tudo é feito de memória também, né? De memória. Então, eu acho Claro, que a gente claro. trabalha com criação muito por causa disso. Uhum. Então, isso tudo a Nelson, gente carrega, né? Assim, como, a gente carrega como esse laboratório, né? Que hoje a gente, quando eu sento ali naquela mesa para trabalhar, todos esses ventos do passado vêm, né? E ajuda a criar o que a gente faz hoje. eu, eu não sei se uma grande parte das pessoas que estão nos assistindo aqui, ou pelo menos algumas, já tiveram assim, o prazer de estar aí com vocês, na casa de vocês e nesse ateliê maravilhoso que vocês têm aí. Né? Parece um pedacinho do céu, né? Do céu dos criadores, né? Isso que vocês criaram e vocês conquistaram, né? Construíram isso juntos aí. Mas eu queria assim, que vocês tentassem definir para nós, assim, nós leigos, né? O que é ser um ilustrador? O que um ilustrador faz? Né? É, Então, mais ou obrigado por menos o que você a gente. obrigado por você gostar tanto da nossa casa, porque a gente está conversando aqui tem 5 minutos e você já citou isso acho que 3 vezes. Ah, sim, Não, mas claro. É o que a linda a gente casa de pensava vocês. muito, o que a gente pensava muito é como a gente criou um espaço de viver, né? E de trabalhar, de viver e de morar. E eu acho que isso é interessante, porque nesse momento que os espaços estão todos, né? Enfim, está todo mundo no mesmo espaço, trabalhando e vivendo e vendo os filhos. A escola é o quarto do filho agora, né?
tá tudo misturado, ou seja, dentro do quarto o filho tem aula e tal. Então, aqui em casa, a gente já estava vivendo isso, né? Então, as crianças, desde muito pequenas, sabiam que aqui a gente trabalhava, mas elas sempre tiveram acesso total a esse espaço. Então, não é demarcado, né? Sim. Agora eu vou trabalhar. Então, a gente está trabalhando. Agora eu estou trabalhando, mas eu também estou vivendo. Se um filho tem febre, a gente corre e socorre, né? Enfim. Varrendo a casa. Tem que varrer a casa hoje. Eles Tem que desenham. passar pano, tem que... Então, todas essas funções, né, de uma casa se misturam com até o horário de sentar e ilustrar. Né? Dizem que... Pensar em histórias, né? E Pensar acho nos que isso livros. reflete, né, Nelson? Acho que isso reflete também até no nosso modo de produzir os livros, né? Então, de repente, a gente está no café da manhã e começa a ter ideia. Né? E tem até... Depois a gente pode até mostrar alguns que nasceram assim, num bate-papo de café da manhã. Que legal, que legal. Nós vamos querer saber dessas histórias também, nós vamos chegar lá nesses causos aí também, viu? Vocês se inspiram um no outro, um se inspira no trabalho do outro, vocês se apoiam assim artisticamente, digamos, numa linguagem, porque é muito diferente, né? A linguagem de um e de outro, linguagem visual, né? Vocês se inspiram um no outro ou já houve um momento de uma inspiração assim? Então, eu começo? Para o ímpar. Então, teve uma hora que a gente teve que virar um para o outro. Vou contar aquela conversa séria que a gente teve em comum. Opa! Porque a inspiração eu acho que sim, até ver a produção do outro. Por exemplo, o Nelson está fazendo uns livros super legais, um trabalho super criativo, e isso me inspira. Eu vejo a soltura dele, isso dá força para eu também buscar um traço mais solto. Mas eu acho que teve um momento que a gente teve que sentar e falar assim, vamos falar de uma coisa? O quê? Ciúme profissional. Porque o que a gente não podia ter, né? O que a gente não podia ter entre nós é que os desenhos se misturassem e perdessem a identidade. Ah, né? Importante isso. Então a gente conversou muito isso. Existe a Marilda e o Nelson, e a Marilda com o Nelson. Então, se a gente misturasse e um começasse a mimetizar ou a ficar influenciado pelo trabalho do outro, influência é muito positiva, assim, mas influenciado a ponto de não achar mais o seu traço identitário, aí seria uma coisa mais complicada. Uhum. Então, essa conversa, né, Deus, que aconteceu não sei quando, há anos. Foi no início do nosso casamento, né? Não foi nem durante o namoro, foi depois que nós casamos, né? Porque aí nós já estávamos decididos a trabalhar no mesmo espaço e pesquisar os mesmos livros e contar as mesmas histórias. Então, algumas coisas poderiam colidir, né? Algumas ideias, né, coincidir. Poderia dar um atrito. Né, Aí nós sentamos para conversar sobre esse monstro que se chama ciúme de artista. Isso é um monstro, né? Ciúme de artista é um monstro. Isso é um perigo, né? Porque no caso do cantor, né, do musicista, né, um pode tocar e o outro cantar, os dois podem cantar juntos, mas compor a quatro mãos na arte gráfica é um pouco mais complicado, né? Me parece. Eu acho, mas assim, cada pessoa tem esse perfil, né? Tem pessoas que dão conta de fazer isso com mais, não sei, com uma fusão maior. Mas no nosso caso, a gente viu que não funcionaria. Era cada um na sua linguagem, né? Não, porque exatamente assim, desculpa, Marilda, te interromper, mas assim, o que me encanta no trabalho da Marilda é exatamente ele ser oposto ao que eu faço, né? Tanto que, primeiro, eu conheci o desenho dela, para depois
depois conhecer, né, que eu a conheci. Primeiro Ou seja, você se apaixonou pela obra, depois se apaixonou pela dona da obra. é, foi uma coincidência, né? Quer dizer, a gente estava Te fazendo... ajudei, hein, Nelson? Oi? Te ajudei aqui, hein? Eita, te agradeço. Aí, nós estávamos fazendo o Festival de Inverno lá em São João del Rei, em 87, e eu saí visitando as oficinas e entrei na oficina de ilustração. E vi 3 desenhos, 3 aquarelas lindíssimas em cima da mesa. Então eu olhei e disse, gente, que lindo! Quem faz? Aí ela virou e falou, sou eu. Aí eu fiquei em casamento. Não, mas assim, falando sério, assim, mas não, mas isso é sério. Amor à primeira aquarela. Foi. E eram 3, hein? 3 aquarelas. Mas, assim, o que me encanta no trabalho da Marilda é o processo dela. Porque ela tem um gestual que eu não tenho na minha ilustração, né? E a criação do personagem dela é completamente oposto ao que eu faço, né? Então, ou seja, são informações e são assim, imagens que sinceramente me encantam, porque eu construo a história, a ilustração ali, eu estudo o personagem, faço 1, 2, 3, 4, 5, então, quando ele está construído, né, eu vou inserir o personagem na história. Né? Tá? Então, assim, eu tenho todo um trabalho mental, né? E o meu gestual, ele vem depois que o personagem já está todo delineado. Tá? A Marilda não, a Marilda já pega a tinta e joga no papel e começa, passa qualquer coisa que ela tiver pela frente. Tem uma história engraçada. Algumas vezes eu passo e olho e falo, isso não vai dar em nada. Não, mas tem uma história. Mas aí acaba que se depois ela joga uma cor, ela joga outra cor, ou seja, ela é uma pintora, sabe? E uma cor as cores vão sendo delineadas e o personagem vai nascendo, sabe? Então isso me encanta, porque o meu processo é completamente oposto do dela. Então, é por isso que a gente está junto, né, Maria? Eu estou sempre pesquisando o que ela está fazendo e isso não termina nunca. Mas, quando eu estava fazendo o Pindorama, né, a primeira versão, depois teve a edição da COSAC, então, com a Formar, isso em 2000, 99, 2000, eu fui mostrar para a Sônia Junqueira, né, querida amiga, Sônia, editora. E aí fui mostrar para a Sônia e mostrei, falei assim, tá vendo isso aqui? Tô. Era o layout, né? Pois é, mas não vai ser nada disso. Então, a gente ligava, isso me decidia, né? Que eu falava, tá vendo isso? Pois é, mas não vai ser assim não, vai ficar tudo diferente. Então, a intuição é muito importante. E esse era um dos meus grandes desafios, de desenhar de que, não é só desenhar, é de que a arte final fosse o mais intuitiva, o mais espontânea possível. E o livro que eu estou fazendo agora, eu estou conseguindo isso. Os 2 últimos, né, na verdade. Ou seja, fazer livro para ela é o maior desafio da vida, porque um livro tem 30, 35, 40 ilustrações. E você tem que ter uma disciplina, você tem que nivelar, procurar dar uma coerência, um equilíbrio. Olha, mas eu consigo. Pois é. Consegue maravilhosamente bem. Mas esse desafio que eu estou... Só para terminar aqui. Claro. Que eu estou conseguindo agora, é que eu descobri assim, que se eu não faço exatamente, se eu faço exatamente o contrário que o Nelson faz, que ele faz o lápis todo e ele segue aquele roteiro, ele sabe aonde ele vai caminhar. Eu faço um roteiro e aí vou para a mesa de luz e invento tudo de novo.
E depois, quando você começa a pintar, aí já vem um gestual É completamente diferente. que massacra aquilo tudo que ela faz. Bom, aí o que acontece? Nesse agora, o que eu tenho feito? Eu tenho um roteiro, né? Aí eu levo ele para a mesa de luz, mas aí eu não faço layout, eu não tenho lá. Então eu estou desenhando com o pincel. Estou adorando, porque aí eu invento, eu erro. Então não vai ficar igual o que eu tinha planejado antes. Então a minha definição, a definição do meu trabalho é: tá vendo isso aqui? Pois é, não vai ser nada disso. Você percebeu o que ela falou? Ela disse que ela desenha com pincel. Com pincel você não desenha, com pincel você pinta. Não. Né? Então, Ô, Nelson, ela transgride essa ideia do desenho, entendeu? Então, é por isso que eu... mas deixa eu te Aí, tranquilizar, Nelson. Eu acho. Hã? Só pra Deixa eu te fechar, tranquilizar, Nelson. Tá, pois não, fala aí. a arte é transgressão. Eu acho que aí o meu a arte é transgressão. E eu Por isso que concordo ela com você, incomoda Marilda. tanto. Concordo, Por te isso dou que toda os artistas- razão. Desculpa. É por isso que os artistas incomodam tanto, por isso que acabaram com o Ministério da Cultura, porque a arte é transgressão. A arte é isso, a arte é você falar do avesso às vezes, né? Você pega a palavra e vira a palavra Exatamente. vazia. Ó, o entrevistador sumiu. Eu dei uma saidinha aqui, foi porque meu cabo aqui, o cabo do meu celular aqui soltou e ele está pedindo bateria. Mas, Marilda, eu te dou toda a razão. Eu acho que o artista é um transgressor mesmo. Nelson, eu vou te tranquilizar, porque eu também sou casado com um artista, e aí eu vejo essa transgressão. A Edileila, às vezes, ela está fazendo um desenho, fazendo uma pintura, né, pintando um quadro. Aí, quando ela fala assim, eu acho que está pronto, eu falo assim, oba, está pronto. Aí ela vem e fala assim, não, ainda falta um detalhe. Aí ela coloca uma outra camada por cima de tudo e parece que apaga tudo. E aí ela vem riscando com a espátulazinha por cima daquele negócio e faz outro tipo de camada e vai dando outro resultado. Fala assim, pronto, transgrediu tudo que estava anterior, estava posto, né? E aí... Nós somos da mesma escola, Vinícius. Vocês estudaram juntas, né? Na mesma fonte. Então você sabe do que eu estou falando, né? Sei, eu sei. Ou seja, nunca diga assim para um artista, esse trabalho está pronto. Não, nunca se atreva, né? Agora, deixa eu defender um pouco aqui a minha parte de artista também. Porque eu construo o personagem, eu construo o cenário, na pintura eu procuro me soltar. O meu momento de extravasar é quando eu já construí mentalmente aquela ilustração. Uhum. Então aí eu começo a quebrar a expectativa, né? Então todo aquele cenário racional, aquele personagem correto e tal, ele vai se diluir e ele vai se integrar ao fundo. Isso o que me ajuda é a pintura. Sim, é o gesto. Né? Aí ele é o gestual. Eu entro. Me parece, Nelson, que você tocou num ponto aí que eu queria puxar uma linha desse que você levantou aí, e a gente ia alinhavando isso aí também. Você falou em racional, né? Porque me parece, a mim, tá? Se eu estiver enganado, vocês me corrijam. Me parece assim que o estilo de vocês dois, o estilo pessoal e o estilo artístico de vocês, ele se afasta um pouquinho nesse ponto. Apesar de vocês dois serem extremamente visuais com o que vocês fazem também, parece que a Marilda ela é mais sonhadora. E você, Nelson, parece ser mais racional. Você vai mais na pesquisa, no traço já assim planejado, e a Marilda vai deixando fluir dentro de uma fantasia, dentro de algo assim mais lúdico. Eu estou enganado ou é isso mesmo? Não, Não, é exatamente isso que a gente está querendo colocar, né? Assim, que o que nos une é a nossa diferença. Compreende? Se nós fôssemos fazer uma parceria, assim, eu desenho e ela pinta, ou ela pinta e eu desenho,
É a mesma coisa. Ou ela desenha e eu pinto. Sabe, assim, nós teríamos que ter uma parceria que pesaria igual na balança. O importante agora é que a gente não pesa, não tem o mesmo peso. Entendeu? Ora ela está ali em cima, eu estou aqui embaixo, e a gente vai assim, conduzindo essa diferença, e exatamente isso é que é interessante entre nós, porque eu vou pesquisar ilustradores, artistas, diferentes do que o que ela procura. Os interesses. E vice-versa, compreende? De repente, ela encontra um ilustrador que eu não presto atenção, porque a intuição dela vai por caminhos que o meu não vai. E de repente a gente se encontra no café da manhã, né, Maria? Ou no lanche da noite, falando de arte, falando de ideias e tal. Mesmo que a Cecília e o Nino reclamem, né? Poxa, lá vem vocês falando de trabalho de novo. Trabalho não, nós estamos falando de arte. Então, isso aí é uma polêmica que nós temos nos nossos almoços. Mas é engraçado, Vinícius, né? Porque de repente eu comecei a me pegar, assim, dando livros de presente para o Nelson, e ele começou a perceber. Mas eram livros que eu gostava. Por exemplo, Saúl Steinberg. Isso é indireta? Trouxe o catálogo, né? Vi a exposição lá no Rio. Trouxe o catálogo para o Nelson. Olha aqui, ele adorou, sim, mas ele depois eu olhei bastante e vi. Não, essa pesquisa é minha. Isso é mais. Eu que gosto mais do que ele até. Não que ele não gostasse, não que ele não goste, mas é engraçado. Aí a gente começa a perceber como que cada um vai ter mesmo, né, interesses, né? E aquilo que nós falou, nem algum caminho, os caminhos se convergem, as estradas se bifurcam, né? Mas tem hora que eu vou para um lado e hora que ele vai para o outro. Uma hora a gente enquanto nem encruzilhado. No caso que ela está citando, né, do livro do Saúl Steinberg, que era um cara que eu já conhecia lá dos anos 70, né? Gostava do trabalho dele, sempre gostei. E por que a gente se aproxima tendo Saúl Steinberg no meio? Porque o desenho dele, sendo um desenho de humor, era profundamente poético. Sabe? Então essa poesia diz respeito a nós dois. Ah, que legal. Marido, que eu falei que o Nelson faz mais pesquisas, né? Mas eu não quis dizer que você não faça, não. Porque, por exemplo, eu me lembro do Pindorama, né, o seu livro Pindorama, né, Terra das Palmeiras. Você teve que fazer uma pesquisa grande dos indígenas, não foi? Fiz uma pesquisa grande, imensa. É engraçado, né? Hoje mesmo eu estava até lembrando isso. Que foi uma pesquisa imensa. E aí, depois, eu comecei a perceber, assim, que eu precisava daquela pesquisa porque eu queria buscar a brasilidade no meu desenho, né? Uhum. Então, até então, eu ainda não me identificava com esse fazer, não é nem fazer, essa brasilidade. É engraçado. Só saindo do país é que eu comecei a perceber como que eu não era brasileira, vamos dizer assim. O seu traço não tinha uma aproximação com uma ideia de Brasil. Exatamente. Coisa interessante, hein? Na hora que você sai de perto, né, você começa a ver aquilo que te falta, ou que te preenche, mas que você está tão envolvido com aquilo que às vezes você não percebe. É a alteridade, né? Hã? É a alteridade, né? Chamada alteridade. Então, na hora que é aquela história do estrangeiro, né? O estrangeiro, quando sai, nem só do estrangeiro, mas, por exemplo, a pessoa que sai da sua cidadezinha da infância e depois volta depois de muitos anos, né? Então, ele descobre como que ele está, enfim, como que aquilo tudo
ele mudou, né? E ele começa a perceber as coisas de uma outra forma, mas ele dá muito mais valor àquilo que ele não teve naquele tempo, né? Então, mais ou menos isso. Ficou confuso? Não, né? Não. Não, não Foi ficou mais ou não. menos Ficou isso. Quando tranquilo. eu saí, né, a primeira vez que eu fui primeiro eu fui na Feira de Franco, depois eu fui na Feira de Bolonha, isso em 94. E aí deu um clique. Falei, poxa, agora é tentar achar o que eu tenho de tão genuíno, de tão brasileiro, de mais brasileiro no meu trato. Aí vieram as pesquisas. E, Uhum. sem dúvida, a cultura afro-brasileira e a cultura e a arte indígena, né? E os grafismos indígenas é que foram os norteadores, me nortearam nessa pesquisa. Então, não era só uma pesquisa, eu acho que o Nelson tem muito isso do historiador. No meu caso, não foi uma pesquisa de historiadora, foi uma pesquisa mais assim, iconográfica também. Eu precisava descobrir na iconografia aquilo que me identificava como uma artista brasileira. Uhum. Né? Essa ideia de, de ter no desenho, né, uma identidade com o país, né, que a gente vive, foi algo que a gente conversou lá em Sarmid, né? Não sei se você lembra. Também. Né, também, né, a gente conversou muito lá porque a gente observava, né, assim, como que o ilustrador francês dava aquele ar, né, para a ilustração dele, que você via que a ilustração era francesa, né? O ilustrador polonês tinha uma identificação também. Você olhava e a gente olhava e falava: esse aqui é de um país frio, um país escuro. Você ia ver, era polonês. Eu Uhum. costumava brincar aqui, por exemplo, só contar isso aqui. Por exemplo, os ilustradores finlandeses, ou países nórdicos, você sentiu o frio, né? Vendo a ilustração, você sente, não que é um desenho frio, não é isso, mas você tem essa sensação de como se você estivesse lá. Uhum. E, Que perdão. legal. São percepções, né? Só para fechar, assim, quer dizer, aí a gente via o ilustrador italiano também com aquela força da né, do mercado italiano, né? E o ilustrador americano também, quer dizer, os ilustradores americanos não são muito presentes na Europa, mas existe algo na ilustração americana que você bate o olho e vê. Aquela ilustração, né, que pisa na industrialização, que pisa um pouco no humor, né? E nós começamos a pensar isso, assim, o que está presente na nossa ilustração que alguém possa enxergar Brasil, tá? Uhum. Então a gente voltou muito de Sarmedi, né, que é uma cidadezinha perto de Veneza, que faz tem uma exposição de ilustração anual muito importante. Então, nesse ano que nós estivemos lá, nós voltamos assim muito focados nisso, né? Assim, e é por isso assim que algumas pessoas dizem assim, igual a Marilda Flá, o Nelson tem esse lado de historiador dele. O caso é que isso foi um acidente na minha carreira, porque pensando nessa história assim de que o que seria um perfil, né, do lugar que eu nasci, na minha ilustração, eu comecei a entrar em leituras, né, de artistas do passado. Eu já tinha feito uma pesquisa grande sobre Aleijadinho, assim, sabe? E tinha lido muito, mas isso não tinha me influenciado a ilustração. Eu nem mexia com ilustração ainda. Mas quando eu falei assim, gente, eu só posso falar do meu país na minha ilustração se eu contar a história do meu país.
Então eu pensei em fazer a história de Tomás Antônio Gonzaga e a Marília, né? E só que para fazer isso, eu tinha que estudar muito, eu tinha que ler, né? E no livro ilustrado brasileiro, até então, né, não se colocava a bibliografia das pesquisas. E o ilustrador pesquisa muita imagem para ilustrar. Né? Uhum. Então, eu fiz isso. Assim, eu tive o cuidado de, em cada biblioteca, cada arquivo público, cada livro que eu lia, eu anotava as referências. Né? E decidi publicar isso no livro, Dirceu e Marília. Uhum. A Edileira Aí está falaram, lembrando dele esse cara é aqui. Ó. ilustrador, esse cara é historiador também, mas eu não sou historiador, sabe? Mas eu gosto de fazer isso. Por quê? Porque livro é conversa, né? E quando você conversa estruturando o que você está conversando, Mas o eu... leitor, só para fechar, Deixa eu falar. o leitor se sente mais, eu acho que, né, mais feliz, sei lá, porque ele vê a cena e lá no final ele sabe de onde é que. Agora mas eu acho que não é só porque você colocou a bibliografia. Né? Mas eu acho que não é só porque você colocou a bibliografia. Eu acho que as suas histórias nascem muito desse curioso, dessa pessoa voltada para o lado histórico, Uhum. e eu acho que tem uma outra palavra aqui que eu não estou conseguindo achar. Por exemplo, você terminou de fazer um livro, né? Vai sair, eu acho que esse ano ainda, que é sobre, enfim, é um passeio, vou falar bem rápido aqui, mas seria um passeio sobre os períodos históricos, né? E do Brasil. É a Cadeira do Rei. Fez um outro livro que é a Árvore do Brasil. Então, tá vendo? Não é só por causa de uma bibliografia. Então, isso é uma constante, é um olhar, né? E eu vejo isso muito até quando a gente está batendo papo com as crianças. Então, de repente, nossos almoços, a gente começa a falar de história. Então, fala de Chico Buarque, fala de música da ditadura, fala disso, daquilo. De repente, a gente está falando. Não estou dizendo que a gente dá aula de história, não é isso. Mas a gente está falando dessas coisas que têm afinidade, né, com aquilo que te interessa muito. E eu acho isso perspicaz. Eu acho que fazer livro para criança é não minimizar a criança. Eu acho que o Nelson tem muito isso, ele não minimiza, né? Então, por exemplo, quando ele faz um livro como a Árvore do Brasil, ele podia fazer uma história de uma árvore e não se preocupar em colocar momentos históricos ali como pano de fundo, entre aspas, né? Uhum. Mas ele teve essa preocupação. Então, por isso que eu acho, embora você não tenha essa coisa, não é um historiador, mas você tem esse olhar arguto, achei a palavra. Arguto. Um olhar arguto, essa argúcia, né? Uhum. Investigativo. Então, o meu já fica mais sonhador. É isso, né? Eu sou feijão e eu sou o sonho, igual o livro, né? Que legal. Eu sou feijão. Então, Nel... aí tem essa coisa do Na hora olhar. que eu quero sonhar, eu procuro por ela. Na hora que eu acho que eu estou muito racional, eu procuro por ela. Então, e isso é importante, porque o livro ilustrado, o livro para criança, eu acho que ele tem que ser um livro que valor. Acho não, ele deve ser, sim, um livro que valorize mesmo aquilo que ela ainda não saiba, daquilo que ela ainda não viveu, né? Então, de repente, ele tem o Árvore do Brasil, que é um dos meus preferidos, tem vários, mas esse é um dos meus preferidos, e de repente tem uma cena com uma passeata e alguém segurando um cartaz com a foto do Getúlio Vargas. Então, uma criança pode até dizer, mas ela vai saber o que é isso, mas aí ela vai procurar.
né? Aí ela vai atrás, o mediador ali, o pai, o adulto, o professor que estiver do lado, vai também dar esse suporte. Então, livro é uma construção. Eu acho que é isso. É uma construção de quem faz e é uma construção de quem lê. Sem dúvida. Sem dúvida. Leitura é uma coisa construída, né, Nelson? Eu acho Olha, que depois dessa você, eu posso ir embora, né? vocês, ó, fiquem Obrigado. sabendo que vocês hoje cometeram uma covardia comigo, tá? Não só comigo, mas com todas as pessoas que estão nos assistindo aí, essas 28 pessoas que estão conosco aqui. É uma covardia que vocês estão fazendo com a gente. Porque era para a gente ter uma conversa com o Nelson e uma conversa com a Marilda e uma conversa com cada livro que vocês fizeram, porque é muita coisa. Vocês são muitos. Vocês são muita coisa. Esse universo de vocês é muito grande para caber dentro de uma horinha. Né? Então, certamente... Acabou? Não, muita coisa. Você nos convida de novo, Vinícius. Nós temos... Não. com certeza, com certeza. Nós já conversamos aqui 42 minutos, vocês acreditam? Sério? Nós temos aí, nós não temos muito tempo não, mas ainda dá para a gente conversar. Eu queria agora conversar sobre os filhos. Alguma pergunta? Eu queria conversar um pouquinho agora sobre a obra de vocês. Porque eu penso assim, vocês me corrijam se eu estiver enganado. Todo livro, além de ter a história do livro, ele tem a história do livro. Compliquei? Você tem um enredo do livro que você vai colocar lá, mas aquele livro ele teve uma história antes. Por que se chegou até ali? Por que o autor chegou até ali? O que foi o universo do ilustrador para colocar aquilo ali, né? Aquela forma visual naquele livro ali. Então, eu queria saber de vocês, assim, se vocês lembrarem no momento, se vocês estão me ouvindo bem? Estou. Sim, tá. Tranquilo. Eu Vou queria responder com um link. tá. Queria que vocês me dissessem assim, se tem uma que sobressai, né, nesse contexto aí que a gente falou. Assim. Vou tentar sintetizar mostrando muito esse livro aqui, né? Ele tem o livro em si, que eu queria fazer uma história sobre as mãos, o que as mãos representam na vida de uma pessoa, o que você pode fazer com as mãos, né? Ou na vida de um pai e de uma filha, ou nessa relação entre pai e filha. Mas no fundo, atrás dessa história tem a minha história. Então, é um livro que eu fiz em homenagem ao meu pai, né? E tem muito assim, a história de alguém que queria transformar algo, né? No caso, era o luto que eu estava vivendo, e eu acabei transformando esse luto em livro. Então, tem o livro em si, tem a história que eu vivi, que me fez levar até esse livro, e tem depois eu me dei conta que eu fiz uma outra história vamos dizer assim, um processo terapêutico, né? Comigo mesmo, transformando o luto em livro. E ele foi uma construção de sentido, porque eu não sabia o que eu ia fazer, e isso foi acontecendo à medida que eu fui produzindo. Então, livro é assim. Eu acho que cada livro que a gente faz tem uma história, tem duas. Então, se eu pegar cada um desses aqui, eu te conto, né, uma historinha que aconteceu. Com certeza, com Mas certeza. acho que esse sintetiza, né? Isso, não falei para você que a Marilda traz a poesia, por isso é que eu tô com ela. Eu não saio de perto dela porque no meu caso, assim, alguns livros que eu faço, eles têm eles estão ligados ao meu passado, entendeu? Ou de adolescência, ou de infância, sabe? Por exemplo, se eu faço um livro assim, voltado para igual esse No Longe dos Gerais, né? Uhum. Que é um livro sobre
a trajetória da boiada do Guimarães Rosa. Aham. Quer dizer, eu só vou fazer um livro sobre essa boiada, porque lá na minha adolescência, eu li o Guimarães Rosa, sabe? E eu me encantei com a história, com a forma de narrar dele. E eu acho que você é o menino dessa história, hein? Você se viu no menino. O menino era o filho, o menino que é o narrador da história é o filho do Manuelzão. Pois é, eu acho que você se viu nesse menino aí, hein? Mas assim, então assim, quer dizer, o livro só é franco, só é sincero, ele funciona bem quando você está por trás com a sua história pessoal. Tá? Legal isso, hein? Então, quer dizer, esse livro aqui, esse livro tem 27 ilustrações. Para fazer as 27 ilustrações, eu fiz 255 estudos. Uau! E na pesquisa, eu tirei cerca de 450 fotos, né? Além de viajar, né, pelo trajeto, né, da boiada, o que é possível, né, fazer, né, o que era possível fazer até, né, na época que eu fiz o livro, né? Além de pesquisar em bibliotecas, em arquivo público, sabe, eu tenho um material imenso que daria, acho que mais uns 5 livros, sabe, quer dizer, para contar histórias. Além do que, assim, tem as histórias pessoais, né? Assim, o encontro que eu tive com as pessoas nas fazendas. Né? Que legal, legal demais isso aí. Sabe, eu tomar o café, sabe? Eu vi até assombração lá no sertão. Eu vi assombração mesmo. Aí vem só para contar a assombração. Ou seja, existe um mundo que eu vi na minha infância, né, que eu comentei aqui falando, né, que eu corria ali à noite na Nova Sintra e a gente contava histórias, né, de saci, de assombração, e que eu fui reencontrar no sertão, sabe? Então ou seja, fazer o livro tem esse encontro com a transcendência. Uhum. Né? Enquanto a gente estiver vivendo nos grandes centros e se afastando da natureza, esses recursos, sabe, espirituais que estão presentes ainda no interior, a fundo aí, sabe, a gente não vai viver, a gente não vai mais presenciar. Tá? Algumas perdas, né? O transcendente é esse. São algumas perdas que vão ficando pelo caminho, né, Nelson, Marilda? Uhum. Algumas coisas vão ficando esquecidas, vão sendo substituídas por outras, substituídas pela tecnologia, pela corrida, né? O corre-corre do dia a dia, né? Os compromissos muito intensos, né? Muito aumentados cada vez mais. Mas tem um livro seu, Nelson, abrindo um parêntese aqui, tem um livro seu que eu achei assim, muito interessante. Aliás, os livros de vocês dois são todos interessantes, né? Cada hora que a gente pega um livro de vocês, assim, é um mundo que a gente entra e vai adentrando nas cores, nas formas, na história, no subjetivo, né? Nas percepções. Mas tem um livro seu que eu achei muito interessante, que é esse aqui, quero mostrar para o livro do acaso. Você acredita em acaso, Nelson? Vocês acreditam em acaso? Vocês acreditam? Esse livro é um acaso. Isso foi acaso mesmo? Será que foi? Esse livro ele é um encontro de várias ideias, né? E ele é um livro que me surpreendeu muito, porque é um livro que me deu a felicidade de receber o prêmio da Academia Brasileira de Letras, sabe? Então, é um livro que eu tenho com muito carinho. E finalista do Jabuti também, né? Foi.
Ou seja, eu chamei de livro de acaso, mas ele foi todo construído aqui na minha cabeça primeiro, entendeu? Porque eu queria... Eu já vinha fazendo uma pesquisa, assim, de textos, né, assim, de poetas, contistas, escritores. Cada livro que eu lia, eu recolhia uma frase e guardava. Fiz isso durante anos. E um dia eu querendo fazer um projeto, lembrei dessa pesquisa. Ao mesmo tempo, a gente estava construindo esse ateliê aqui e da construção sobrou uma tábua. Uma tábua linda, né? Que é esse marmorite, né? Madeirite. Madeirite, marmorite é gelatina. O madeirite. Então, assim, não queimei, não joguei fora, eu guardei e fiz um livro de madeira. Tá? Eu posso mostrar aqui, Nelson? Você me permite aqui mostrar o livro com as dobradiças aqui? Né? Dobradiças, né? Eu vou sair de cena e vou pegar o livro de madeira. Tá bem. Marildinha, depois, Marildinha, eu gostaria que você falasse um pouquinho para nós de um livro seu também, que é aquele livro que você fala sobre amizade, a solidão e a amizade. Você lembra? Da menininha, das nuvens. O livro do acaso. Não, o livro do acaso é desse. É do Nelson. O livro do acaso não, é... Em Asas de Algodão. 1001 Estrelas? Não, Em Asas de Algodão. Ah, tá. Então deixa eu terminar. Não tem problema não. Esse 1001 Estrelas também é fantástico. Tá. Vai lá, Nelson. Então, olha, eu fiz esse livro de madeira. Isso é madeira. Bate aí para o pessoal escutar o barulho dele. Assim. Bate assim. Ó. A madeira. Então, isso ficou em cima da minha mesa muito tempo. E um dia eu tive a ideia de unir os dois trabalhos, né? Então, quer dizer assim, ao acaso, nem tanto. Mas pensar no acaso, no que é o acaso na vida da gente, é muito promissor, né? Então, quer dizer, o livro todo foi uma enorme curtição ter feito. Eu fiquei muito feliz de poder criar essa ideia, essa ilusão, né, de que, até para mim, né, de que o acaso é importante na vida da gente. Porque se eu estou na rua, eu vejo um muro, eu vejo uma textura, eu vejo um pôr do sol bonito, aquilo vai ficar guardado. Né? E um dia eu vou unir esses acasos a outros acasos. Né? E um livro novo pode Talvez nascer. Aí é mais... É a história desse livro, né? É mais um exercício do olhar até do que de um acaso, né? Porque combinar várias frases, acho que são 20, 30 frases, né? Que você combina e elas conseguem ter uma narrativa, sabe, fluida, orgânica. Isso não é do acaso. Ele teve aqui, quer ver, para quem não conhece o livro ainda, né? Desculpa, Marilda, eu te interrompi. Não, pode falar. Olha só, ele tem frases aqui do Padre Antônio Vieira, tem do Olavo Bilac, Alberto Caeiro, João do Rio, Beatriz Francisca de Assis. Então são frases que aqui está a bibliografia dele, né? Das frases e dos livros, tem o nome dos livros. Muito legal isso. Não dá para atribuir isso só ao acaso, não. E quando a gente lê a narrativa, ela não fica truncada. Não, de jeito nenhum. Então é como se tivesse saído de uma pessoa só. Isso é o exercício da criação, né? Então, só por quem está assistindo aí, né, ter uma ideia do que eu estou falando, está aqui a fusão, né, da ilustração com... Legal, levanta só mais um pouquinho. Aí, isso aí, legal. Né?
Uhum. Tá. Nelson e Marilda, e todos vocês que estão aqui nos assistindo também, tem um monte de comentários aqui, né? Edileila fez vários comentários, o Carlos Faria fez comentários, né? O Giovanni, não dá para a gente ler todos aqui, gente, vocês desculpem, né? Eliette está falando que é lindíssima essa obra, né? São muitos comentários aqui elogiosos a vocês, mas o nosso tempo está chegando ao final. Vamos fazer o seguinte, vamos ver se o pessoal concorda em a gente derrubar a live e voltar? Aí a gente tem mais um tempo? Será que se o pessoal falar assim, concordo, dá um joinha aí para nós? Daqui não dá para a gente ler, mas está cheio de coraçãozinho subindo ali. Aí, quem gostou da ideia aí, dá um coraçãozinho. Vocês prometem voltar, gente? Vocês voltam? Eu estou aqui. Aqui, ó, nosso coração. O artista já fez o coraçãozinho ali. Inesquecível ter visto o processo. Mas no mesmo minuto, né? Exatamente agora. Eu derrubo e já volto em seguida, tá bem? Gente, ó, não sai daí não. Então, obrigada para quem esteve aqui com a gente até agora. Mas eles vão voltar também. Depois dos comerciais a gente volta. Isso, ó, tem 34 pessoas conectadas conosco aqui. Eu vou contar, o nome de todo mundo está anotado aqui, hein? Eu vou anotar. Tá então, bom. Como diz o professor Raimundo, é VaptVupt. E o salário, ó... Tá bom, a conversa continua. Continua. Até já.